Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal Fernando Gasparetto e da nossa série sobre a Bíblia. No vídeo anterior você assistiu, falamos a respeito, fizemos uma introdução aos assuntos que serão abordados na Nova Aliança, quer dizer, nós finalizamos os estudos sobre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança Bíblica, e estamos dando sequência agora falando sobre o Novo Testamento, e a temática da aula de hoje são os 4 evangelhos. Na aula anterior nós fizemos uma introdução ao que será visto em cada um dos 4 evangelhos, falamos um pouco a respeito do que os evangelhos tratam, falamos um pouco a respeito dos discípulos de Cristo, e agora vamos direto para Mateus, o evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, o primeiro livro da Nova Aliança do Novo Testamento Bíblico. O Evangelho de Mateus vai nos apresentar Jesus, o Messias. Por que, Fernando? Por que você está vendo isso? Vamos ver. Por que o ponto de vista é esse? Muitos consideram Mateus realmente o melhor livro para se começar a ler o Novo Testamento. Por quê? Porque ele tem uma conexão direta. Então, quem veio estudando o Antigo Testamento tem uma conexão direta com o Antigo Testamento. Ele começa nos apresentando uma genealogia que inicia em Abraão, linhagem de sangue, e vai mostrando que de Abraão, após 42 gerações, nós chegamos até Jesus Cristo. Você vai ver isso lá no primeiro capítulo de Mateus, do versículo 1 até o versículo 17. Agora, começar com a genealogia, na verdade, é uma premissa para dizer o seguinte: Jesus é o Messias prometido. Ele é descendente de Abraão, ele é descendente da linhagem de Davi, assim conforme nós vimos aí as profecias, ou os judeus conheciam aquilo que os profetas haviam profetizado a respeito da vinda do Messias. Mateus, que é o escritor deste evangelho, ele foi discípulo de Cristo, ele era cobrador de impostos antes de decidir seguir a Cristo, e ele queria muito provar para os seus companheiros que Jesus era o Messias. Você pode ver isso lá em Mateus 16, versículos de 15 a 17. Então, ele apresenta eventos e ensinos da vida de Jesus Cristo que provam que Jesus cumpriu todos os requisitos e que todos os requisitos e todas as profecias se cumprem em Jesus Cristo. Então, quais são essas profecias? Vamos lá, algumas. Nascimento virginal. Os profetas não disseram isso? Você vê isso lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, no Antigo Testamento. Você vai ver isso, este relato, no primeiro capítulo, dos versículos 18 até 25. O lugar de nascimento. Os profetas haviam predito. Você vai ver isso sendo explicado, falado, esse relato, no primeiro versículo do capítulo 2 de Mateus. E nós temos a profecia de Miqueias a respeito do local de nascimento de Jesus no capítulo 5 de Miqueias, versículo 2. Jesus também foi aclamado como Messias na visita dos magos, aqueles astrólogos que vieram e seguiram a estrela. Muitos conhecem essa história. Você vê esse relato no capítulo 2 de Mateus até o versículo 12. Nós tivemos aí vamos dizer assim, um agente publicitário que divulgou a vinda de Cristo fortemente, um pouco antes de ele vir, preparou o ambiente, preparou o público, aqueceu, quem manja do marketing digital aqui aqueceu a lista antes de fazer o lançamento. Quem foi esse? O famoso JB, João Batista, primo de Jesus, e que foi aquele que preparou o caminho para a vinda de Cristo. E o próprio Mateus cita onde é que os profetas fizeram essa previsão, essa profecia. Em Isaías, no capítulo 40, versículo 3, você tem lá dizendo que o caminho de Cristo seria preparado, o caminho do Messias seria preparado. E você vai ver isso acontecendo no capítulo 3 de Mateus, no relato de Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Teve também a questão, Jesus teve a santidade referente ao Messias. As profecias diziam que o Messias seria um homem santo. E nós vemos a prova disso no capítulo 4 de Mateus, versículos de 1 a 11, onde Jesus é tentado pelo diabo e em nada cede e resiste completamente ao diabo.
Nós vemos também ali, e Mateus nos apresenta isso, que Jesus teve a sabedoria do Messias. Então, como é que você vê? Olha, os relatos que nós temos nos evangelhos falam a respeito de um sermão que Jesus fez no monte, o Sermão do Monte. Agora, o relato mais longo, a narrativa mais longa a respeito do Sermão do Monte, está no capítulo 5 de Mateus. Ok? Do capítulo 5 até o capítulo 7, você vai ter, desde o início do capítulo 5 até o versículo 28 do capítulo 7, esse relato. Jesus propõe lá neste Sermão do Monte uma mudança radical no modo de pensar. A ênfase de Jesus é na ética, é na moralidade, é a compaixão. Tá? Alcançar o reino dos céus, ele diz, tem mais a ver com como está o seu coração, muito mais do que cumprir apenas rituais, regras. E Jesus, você pode ver lá no capítulo 7, versículos 28 e 29, tudo que ele ensinava com muita autoridade. Agora, Mateus nos mostra também, no seu relato, que Jesus teve o poder do Messias. Leia dos capítulos de 8 a 10, você vai ter ali os relatos dos milagres de Jesus, cura de leprosos, paralíticos, cegos. Jesus também, Mateus mostra isso pra gente, ele cumpriu outro requisito, ele foi rejeitado. Os profetas disseram que o Messias seria rejeitado e ele teve essa rejeição. A partir do capítulo 11 de Mateus, você vai ver que Jesus foi rejeitado pelos religiosos da época. Mateus, inclusive, cita Isaías, capítulo 6. Veja lá, Mateus 13, versículos 14 e 15, você vai ter essa citação, mostrando, olha, ele foi rejeitado, que nem o profeta disse. Teve também uma morte sacrificial. Os profetas não disseram que assim seria? Ele foi preso, ele foi crucificado e cumpriu as profecias. Mateus 21, versículos de 1 a 5, falam sobre isso. Você vai ter ali Mateus falando a respeito da profecia, quer dizer, cumprindo a profecia de Zacarias, a profecia que o profeta Zacarias fez no capítulo 9, versículo 9. E você tem aí esse episódio também da entrada em Jerusalém numa jumenta. Você vai ver no Salmo 41, 9, falando a respeito da traição. Tá? A profecia lá de trás, falando a respeito de que da traição, predizendo, né, o Messias sendo traído por um amigo próximo, que diria respeito à traição de Judas. Você tem até essa questão das 30 peças de prata, que as moedas de prata que Judas aceitou para trair Jesus. Você vai ver lá em Zacarias capítulo 11, versículos 12 e 13, você vai ver esse link, o profeta cita, fala de 30 peças de prata, que seria um motivo de alguém trair Jesus. Mateus 26, 14 e 16 nos mostram esse episódio. Agora, Jesus também teve a suprema prova pela qual o Messias passaria e que comprovaria que ele era o Messias. Jesus morre e volta à vida depois de 3 dias dentro da tumba morto. E aí ele vem e nos apresenta a grande comissão. Antes de ascender aos céus, Jesus prova que ele tinha autoridade para nos comissionar a nós, aos discípulos na época e a nós que nos tornamos discípulos de Cristo, a fazer obras como ele fez na terra e até maiores, e levar o evangelho do reino para todo mundo, as boas novas do reino de Cristo para o mundo inteiro, ok? Lembrando que Jesus veio para restaurar nosso relacionamento, o relacionamento do homem com Deus, e nós fomos comissionados a levar essa mensagem adiante, e Jesus tinha essa autoridade e ele prova essa autoridade, ok? E o Messias, olha que legal, ainda você vai ver nos relatos de Mateus, nos capítulos 24 e 25, você vai ver Jesus ali falando a respeito da sua volta no futuro. Ou seja, nós esperamos a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, para estabelecer o seu reinado para sempre. Capítulos 24 e 25 de Mateus falam a respeito disso. Quero te convidar agora a falar um pouco, vamos estudar um pouco a respeito do Evangelho segundo Marcos, ou São Marcos, aonde ele vai nos apresentar Jesus, o servo. Quem que é o autor de Marcos, o Evangelho segundo Marcos?
É o Marcos. Ei, você acertou, hein? Acertou essa, hein? Ah, o Fernando, mas não é óbvio? Claro, claro. Mas só para você entender. O autor, ele na verdade o nome em hebraico dele era João. Então muito, você vai ver até na Bíblia aparecendo João Marcos. Mas é porque o nome dele era Yohanan João, né, em hebreu, mas ele acabou adotando o nome mais popular na época pelo qual ele foi conhecido ali, que era Marcos. Então, ele era muito jovem para ser discípulo de Cristo nesse período, no período em que Jesus esteve aqui. Então, só para sua informação, caso você não soubesse disso, não, ele não foi discípulo de Cristo, mas sim, assim, um discípulo direto de Cristo. Não foi um dos 12 discípulos, eu quero dizer, mas você vai ver aqui que sim, ele seguiu a Cristo, aceitou a Cristo e também foi alguém muito importante para a divulgação das boas novas. Agora, a Bíblia fala que alguns discípulos se reuniam naquele período na casa da mãe dele, da mãe de Marcos. E a Bíblia mostra que ele tinha uma forte amizade com Pedro. E você já sabe que Pedro era um dos discípulos, dos 3 discípulos mais próximos de Cristo. E para você ver como era forte essa ligação de Pedro com Marcos, você vê lá nas 2 cartas que Pedro escreveu, né, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 13, lá para o final a gente vai estudar isso, tá? Depois. Mas lá no final dos livros do Novo Testamento, você vai ver que Pedro chama João Marcos de filho. Então, tinha uma ligação realmente afetiva e próxima. Pedro provavelmente, então, foi a fonte de Marcos para os relatos que ele nos conta. Marcos não contou pra gente, também não nos deu uma visão a respeito de Cristo aqui na Terra? Como ele não acompanhou de perto tudo o que aconteceu, provavelmente Pedro era quem trazia as informações de tudo que Cristo fez, de todos os episódios em que Pedro presenciou e Marcos relatou. Agora, o Evangelho segundo Marcos foi escrito para os romanos. E é interessante porque os romanos em si, pensando na evangelização dos romanos, você viu que Mateus escreveu para os judeus. E os judeus esperavam, e ainda esperam, né? Porque muitos não creram em Cristo. Então, esperam a vinda de um Messias e eles conhecem as profecias. Agora, os romanos não tinham lá interesse em saber sobre profecia, nem sabiam, desconheciam as profecias. Tá? Então, você vai ver que em virtude disso, como foi escrito para os romanos, você tem que pensar como é que era a mentalidade dos romanos na época. E o romano era sucinto, era breve, era objetivo, e aquele negócio assim de, vamos logo pro final, vamos pros finalmente. Essa era a mentalidade dos romanos. Sendo assim, você nota, por isso que dos 4 evangelhos, Marcos é o mais curto deles, é o menorzinho, tá? É o mais sucinto e mais objetivo. Ele começa abruptamente e termina da mesma forma. Você vai ter muita ação, justamente por ser mais curto, mais objetivo, mais sucinto, é ação, pá, 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 pá. Jesus vai para cá, Jesus vai para lá, Jesus vai para lá, deslocando de uma hora para outra. E a narrativa vai nos mostrar Jesus como servo. Você vai ver que essa vai ser realmente o enfoque, a ênfase de Marcos. Veja lá em Marcos capítulo 10, versículo 45. Olha só, vamos lá. Sinais de Cristo como servo. Ele tinha compaixão pelos necessitados. Já no capítulo 1 já começa com ele curando enfermos, expulsando demônios, curando leprosos e o coxo. E ele alimentando a multidão. Veja lá em Marcos capítulo 6, versículo 30 a 44. Quer dizer, ele estava servindo as pessoas, ele veio para servir. Ele tinha dizeres, a fala dele era a fala de um servo. Olha só, muitos, e é interessante porque isso batia de frente com a visão de muita gente em relação a uma pessoa poderosa. O conceito equivocado de que, e os próprios judeus, muitos judeus que acreditavam dessa forma, e os próprios discípulos, muitos dos discípulos entendiam dessa forma, que o Messias ele deveria vir como um grande líder político, militar, etc., porque um líder tinha que ser político e militar. Era o que você via no Império Romano. Não, mas esse conceito estava equivocado. Jesus queria mostrar que você poderia ser um melhor líder sendo servo. Olha que coisa fantástica. Leia lá, ó, para você ver isso. Leia Marcos capítulo 8, versículo 31. E depois leia também os versículos de 34 a 36. Porque você vai ver lá a fala
de cada um leve a sua cruz, sirva o outro, enfim. Cara, é isso, tá? Jesus também se sacrificou, fez um sacrifício de servo. Olha só isso. Praticamente metade do Evangelho de Marcos, os últimos, né, fala sobre os últimos 8 dias de Cristo até a sua crucificação e tal. Então você vai ver atos de serviço ali, ok? Dos capítulos 14 a 16, você tem uma descrição minuciosa de toda humilhação e tortura pela qual Cristo passou. Leia Marcos 14, versículos 36. E olha, não acabei de falar para você que Marcos relatando a respeito de Jesus, provavelmente a fonte dele, com certeza a fonte dele era Pedro. Se pesquisar na internet, você vai encontrar que ele era um discípulo de Pedro. Então ele acompanhava, Pedro era o seu líder, era o seu discipulador. Então não é por acaso ele dar esse relato para nós de Jesus, nos mostrando Jesus como servo. Se você lê a visão de Pedro a respeito de Jesus, você vai ver que a ênfase de Pedro também é essa. Então você tem a 1º e 2º Pedro, livros escritos por Pedro, você vai ver que também a ênfase dele é falar sobre servir e servir com humildade, o que bate com o relato de Marcos no Evangelho, ok? Marcos 8,34 fala sobre essa questão do você tomar a sua cruz, é preciso sim pagar o preço de levar a sua cruz para servir a Cristo. E há uma ilustração que talvez você até conheça, mas eu creio que seja bacana eu trazer para vocês aqui. Conta-se de que um cristão foi até Jesus cansado e tal, ele estava carregando a sua cruz e fala assim: Jesus, minha cruz está muito pesada, está difícil de levar, e eu queria pedir uma gentileza para o Senhor, Jesus. Jesus, o Senhor não me daria uma cruz melhor? Eu gostaria de deixar essa cruz e escolher uma outra cruz para eu carregar. E aí Jesus falou: tudo bem, ó, ali tem um quarto e esse quarto está cheio de cruz. Entra lá e escolhe uma para você. Pode trocar, eu deixo. E aí conta que esse cristão foi lá e aí começou a olhar, era um quarto grande, estava cheio de cruz, de todos os tamanhos. Mas ele foi vendo e, poxa, muito grande, essa é muito maior do que a minha. E foi, passeou, rodou o quarto inteiro, tinha cruzes gigantescas, enormes. Ele falou: nunca que eu seria capaz de conseguir essa cruz. Quando ele estava quase desistindo de escolher uma outra cruz, ele percebe que tem uma cruz bem pequenininha, lá num cantinho, e ele fala assim: é essa, Jesus, eu quero essa cruz pequenininha aqui, eu posso pegar ela? Aí Jesus fala: claro, na verdade, claro que sim, essa é a cruz, né, que você deixou antes de entrar no quarto, é a cruz que já estava com você, então pode ficar com ela sim. Ou seja, é isso, há um preço a pagar, há uma cruz para carregar e temos que ser servos. Jesus nos mostra isso, Marcos nos mostra Jesus o servo. Agora, antes de a gente entrar no próximo evangelho, pensa comigo aqui. Precisamos mesmo de 4 evangelhos para conhecermos a Cristo? E aí eu quero fazer uma outra ilustração. Por que a importância? Nós já falamos que são relatos diferentes de pessoas diferentes. Isso já torna a nossa pesquisa, a nossa aprendizagem a respeito de Cristo interessante. Mas para ajudar você a entender melhor isso, imagine um acidente de trânsito, uma colisão. 2 carros, colidiram. 4 testemunhas presenciaram. Um mecânico, um médico, um repórter e um advogado. Só que assim, cada um estava numa parte. Imagina que essa colisão aconteceu num cruzamento e que cada um destes profissionais aí de áreas diferentes estava em cada uma das 4 esquinas. E os 4 viram o que aconteceu. Olha que interessante. Qual seria o relato deles a respeito do que eles presenciaram ali? Se você parar para pensar, imagina o médico viu. O que será que o médico mais vai poder falar a respeito e que talvez ele mais tenha observado no que aconteceu? O ferimento dos motoristas, quer dizer, houve uma colisão, quem estava no carro, e ele vai lá e olha, uau, olha só esse ferimento e tal. O médico tem o entendimento, o conhecimento para descrever com detalhes e com ênfase essa parte, né, do que afetou, do que machucou, como eles se machucaram, como é que ficou o ferimento, o que aconteceu, o que quebrou, o que não quebrou. Agora, o mecânico da outra parte, o que ele vai poder falar? Poxa, houve uma colisão, né? Ele manja de carro, olha, isso aqui não recupera, isso aqui recupera, olha só aqui essa parte que afetou, olha o que aconteceu, olha aqui se a pessoa ficou presa numa ferragem, ele manja
daquele negócio da mecânica, do carro, da funilaria, e ele provavelmente é a pessoa que vai poder ajudar nessa parte e vai relatar melhor as avarias, né, nos carros, né, que foram aí parte dessa colisão. Agora, imagina um repórter. É muito provável que o repórter tenha observado nesta cena, com ênfase, a reação das pessoas que estavam perto. E aí ele vai relatar o quê? Poxa, o sentimento, a relação, o que aconteceu, aquele que achou que o carro vinha para cima e tal, e vai relatar isso. E o advogado? O que será que o advogado... Bom, o advogado a gente sabe muito bem, né? A gente não precisa falar dele. O que será que o advogado viu nessa oportunidade de ganhar dinheiro, talvez, de lucrar com a situação? Não briguem comigo, é apenas uma brincadeira. Se você é advogado está assistindo esse vídeo, não fique... Apenas uma brincadeira, de leve, ok? Humor, vamos levar isso com bom humor. Agora, se a gente juntar esses 4 relatos, nós vamos ter uma visão muito completa, ou bem mais completa do que aconteceu, do que se nós tivéssemos só o relato do mecânico, ou do médico, ou do repórter. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ok, por isso a importância de nós conhecermos a visão a respeito de Jesus Cristo por 4 pessoas de forma diferenciada, com vivências diferentes, com culturas diferentes. Vamos para Lucas. Lucas é um outro evangelho muito legal de a gente aprender de Jesus a respeito de Jesus através do relato de Lucas. Por quê? O evangelho de Lucas vai nos apresentar Jesus, o Filho do Homem. Como assim, Fernando? Vamos lá. A ênfase do relato de Lucas é o lado humano de Jesus. É curioso porque Lucas, a Bíblia relata, eu acabei de dar uma ilustração falando de um médico, né? Lucas era médico. E provavelmente, por todo o estudo que a gente faz a respeito da Bíblia, ele era grego. E Lucas, o relato de Lucas ele relata, num primeiro momento, ele está escrevendo para Teófilo, que também era grego. E ele queria relatar, de forma resumida, fazer um grande sumário da história de Jesus para Teófilo. Então, você vai ver, como é que eu sei que ele escreveu para Teófilo? Lê lá capítulo 1, versículos 3 e 4 de Lucas, tá? E aí pensa, o relato dele agora parte de uma mente que tem um treinamento profissional, uma mente científica. Então, a apresentação de Lucas, provavelmente de todos os relatos, é a mais organizada. Muitos estudiosos da Bíblia consideram este evangelho o mais completo. Inclusive, há pontos, não são muitos, mas há pontos que ele conta que não são mencionados nos outros evangelhos. Então, de uma maneira mais organizada, mais precisa. Lucas 19, versículo 10, você vai ver esse termo filho do homem, né? Que o filho do homem veio para salvar o perdido. Lucas queria mostrar, embora perfeito, Deus, né, Jesus era perfeito, mas ele era completamente humano. E ele passou por tudo. Dores, tristezas, lutas, tudo que um ser humano passaria, ele também, Jesus, como homem, passou. Apesar de ser também o Rei Celestial e Deus. E ele não era indiferente àquelas pessoas que estavam à sua volta, aos que o rodeavam. Ele se misturava com pessoas comuns, com aqueles que eram oprimidos, por todos aqueles que eram excluídos. E como Filho do Homem, ele se apresenta a todos nós como um de nós. Olha aqui, que lindo, poético e forte. Poder que isso tem para nos resgatar, para nos trazer para perto. Jesus, ele compartilha a nossa humanidade. E Lucas nos mostra isso. Mais do que dos outros evangelhos, ele enfatiza o começo humilde de Jesus, desde o nascimento, a sua juventude. Nós temos aqui, dificilmente você vai ver muita coisa, você não vai ver assim, muitos relatos a respeito de Jesus criança, mas você tem informação adicional em Lucas, que Lucas relata de Jesus como criança. Leia Lucas de 2, 21 até 52, que você vai ver um episódio que é retratado para nós em Lucas, de quando Jesus foi apresentado, né? Conforme o costume dos judeus, ele foi apresentado no templo quando criança. Você vai ver isso em Lucas. Você também vê, olha só, a questão de mostrar a humanidade de Cristo. Nós não vemos Mateus, no início de Mateus, fazendo a genealogia de Jesus, só que ele pega de Abraão, passa por Davi e vai até Jesus. Aqui nós vemos Lucas nos trazendo uma genealogia que vai descendo até chegar em Adão, homem, para nos mostrar a humanidade de Cristo. Olha aqui, onde é que você vê isso?
Lucas capítulo 3, versículos de 23 a 38. Nós vemos também aqui Lucas nos mostrando que Jesus ele se interessa pela humanidade. Ele conta parábolas, e nas suas parábolas, essas parábolas mostram o desejo de Deus para que todos sejam salvos. Olha, algumas parábolas para citar aqui que mostram essa mensagem. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho pródigo. Essas parábolas estão no capítulo 15 de Lucas. O propósito de Cristo. Veja lá em Lucas 19, versículo 10. O propósito dele, ele veio para salvar o perdido. Olha só, julgamento, crucificação, ressurreição. Este relato no Evangelho de Lucas tem detalhes adicionais em relação aos outros evangelhos. Nos mostram, principalmente a respeito do contato pessoal de Cristo com algumas pessoas após o período da ressurreição. Isso adicional, diferente dos outros evangelhos. Leia Lucas 24, capítulo 24. Agora, olha só, na época, a gente vai dizer que hoje também, né? Mas na época, aquele período era um período de muito preconceito cultural e racial, isso era muito comum. E Jesus fez o quê? Ele decidiu que ele ia se dedicar aos excluídos da sociedade. Então, só para você ter aqui, Fernando, dá exemplo. Veja lá, capítulo 4, versículo 35, o louco possesso. Veja lá, Jesus em contato com um paralítico, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Veja lá sobre o relacionamento deles com cobradores de impostos e o tempo que ele passava com eles, capítulo 5, de 27 a 31 e capítulo 19, dos versículos de 1 a 10. Tem uma história de ele junto com um ermitão insano. Veja lá, capítulo 8, versículos de 26 até 39. Veja o contato dele com a mulher enferma, capítulo 8, versículos de 42 a 48. A menina moribunda, veja do capítulo 8, versículos de 40 a 54. Veja o contato dele com 10 leprosos. Os leprosos eram um dos mais excluídos na época. Capítulo 17, versículos de 11 a 17. Veja o contato que ele teve também com o mendigo cego. Capítulo 18, versículos de 35 até 42. Agora, Fernando, esse Jesus, mesmo ele sendo homem e tal, ele era Deus também. E ele foi perfeito. Como seguir o exemplo de Jesus, de perfeição de Jesus? Como? Será que nós somos capazes? E aí eu quero deixar duas referências bíblicas aqui para você. Atos 1, versículo 8, que fala sobre a vinda do Espírito Santo, porque Jesus falou que, que os discípulos na época deveriam esperar para dar sequência à grande comissão, que eles não estariam sós, que eles não ficariam órfãos e que eles teriam poder e autoridade e ajuda do Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo vem em Atos 2 e eles são revestidos de poder. E em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, falam das características do fruto da ação do Espírito Santo em nós. E é o que nós precisamos. Então talvez você diga assim, eu não consigo seguir o exemplo de perfeição de Jesus. Porém, nós temos o Espírito Santo que foi enviado por Jesus para nos ajudar. E com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos sim buscar essa perfeição, buscar seguir o exemplo de Jesus, o exemplo que ele nos deu quando veio aqui à Terra. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos ao Evangelho de João. O Evangelho de João vai nos apresentar Jesus, o Filho de Deus. E é interessante, porque João é um evangelho que é completamente diferente dos outros. Lembre-se que quando nós falamos na nossa introdução, no vídeo anterior, nós falamos a respeito dos 3 discípulos que eram mais próximos de Jesus. E João era do círculo íntimo de Jesus. Então, junto com Pedro e Tiago, lembra? Ele e aliás, no próprio Evangelho de João, ele diz de si mesmo que ele era o discípulo a quem Jesus mais amava. Então, assim, realmente esse evangelho tem um toque muito mais pessoal. Os outros evangelhos, outro detalhe, os outros evangelhos já haviam sido escritos, já existiam quando João escreveu o relato dele. Então, João não estava interessado em recontar tudo. Então, o que ele fez?
ele selecionou 7 episódios e 7 declarações que Jesus fez e que ele usa como base para provar que Jesus era Deus. Leia lá João capítulo 20, versículos 30 e 31. Então, Jesus era Deus. E qual era o objetivo de João? Mostrar que Jesus era Deus para que as pessoas pudessem confiar nele, confiar a salvação a ele. Olha, eu quero ser salvo, eu quero a vida eterna, eu quero estar com Deus, e a quem eu devo recorrer? A Jesus, porque ele é digno de confiança, porque ele é o próprio Deus. Então, veja lá no capítulo 1, você já vai ver Jesus sendo apresentado como a palavra, como o verbo, o próprio mensageiro das boas novas. Leia versículo, eu quero destacar alguns versículos do primeiro capítulo, o 1, o 11, o 12 e o 14. Leia aí, se quiser pausa esse vídeo e dá uma lida. Eu imagino que você esteja assistindo essas aulas com a Bíblia do lado. Puxa lá e dá uma olhada, tá? E aí eu quero apresentar para vocês. Falei, são 7 sinais de que Cristo era Deus e 7 declarações, 7 afirmações que ele fez. Quais foram elas? E aí, fique aí no esquema para anotar e para ir buscar depois na sua leitura e no seu estudo pessoal, ok? 7 sinais de que Cristo era Deus. Primeiro, transformou água em vinho. Capítulo 2, versículos de 1 a 11. Segundo sinal, ele cura o filho de um oficial do governo que estava à beira da morte. Veja isso no capítulo 4, versículos de 46 até 54. Terceiro sinal que ele nos relata, o homem coxo que foi curado lá no poço de Betesda. Capítulo 5, versículos de 1 a 9. Quarto sinal, ele alimenta 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, 7. Não, isso daí é só para você linkar aí umas coisas aí, tá? Capítulo 6, versículos de 1 a 14, você tem este relato. Quinto sinal, Jesus andou sobre as águas. Capítulo 6, versículos 16 a 21. Sexto sinal, ele deu visão ao cego. Leia lá capítulo 9, versículos de 1 a 12. E temos o episódio, o relato de Lázaro. Lembra da história de Lázaro? Jesus ressuscitou Lázaro depois de que ele já estava morto há 4 dias e trouxe ele de volta à vida. Capítulo 11, versículos de 1 a 44. E ele fez, o próprio Jesus fez 7 declarações dizendo, eu sou, e aí a gente vai ver o que ele falou. Ele disse lá em João capítulo 6, versículo 35, nós temos esse relato, Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim nunca mais terá fome, será alimentado. Segunda declaração de Jesus, que mostra que ele era o próprio Deus, Cristo como Deus. Ele disse, eu sou a luz do mundo e aqueles que estavam em trevas nunca mais vão ficar perdidos. Eles vão estar debaixo da minha luz. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8, versículo 12. Ele também disse, eu sou a porta das ovelhas. Terceira declaração, quem passar por mim será salvo. Capítulo 10, versículo 7 e versículo 9. Quarta declaração, Jesus disse, eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Capítulo 10, versículo 11. Ele também disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lembra disso? Capítulo 11, versículo 25. Sexta declaração de Jesus, eu sou, essa é famosa, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 14, versículo 6. E a sétima declaração, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira. Quem permanecer em mim dará muitos frutos. Capítulo 15, versículo 5. 7 declarações de Cristo como Deus. Nós temos aí João relatando a respeito de Cristo e pintando um retrato muito íntimo de Cristo, muito intimista, mostrando para nós Jesus como Deus e como um Deus
amoroso. E além desses versos que iniciam com Jesus dizendo eu sou, nós temos ainda Jesus sendo apresentado de uma outra maneira, como o Cordeiro de Deus, no livro de João. E por que é importante você saber disso? Porque Isaías, o profeta Isaías, ele comparou o Messias com um cordeiro expiatório. E João Batista, quando viu Jesus, antes de batizar Jesus, ele disse, lembra a declaração que ele fez? Em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Linkando com a profecia de Isaías, com a comparação que o profeta faz. Olha, aí é interessante a gente observar que mesmo os discípulos mais próximos de Jesus, eles demoraram para perceber o plano de Deus para a salvação da humanidade, tudo aquilo. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram abatidos. E aí, quando Jesus veio e tal, eles foram renovados, né? E aí creram de verdade e realmente entenderam o plano. A maioria deles demorou, não entendeu. Agora, Fernando, qual é o próximo passo nos nossos estudos? O nosso próximo estudo será sobre o livro de Atos. E é importante, por quê? Porque Atos vai nos contar, nós vimos aqui a passagem de Jesus pela terra, o evento mais importante de todos os tempos. Em Atos nós vamos ver como a história de Jesus se espalhou pelo mundo. Mas isso na nossa próxima aula. Até lá!